Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Amém. Por isso nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos falando a respeito dos 40 dias de jejum e oração. Neste período nós estamos falando a respeito de algumas orações de personagens da Bíblia. E hoje nós iremos falar a respeito da oração do rei Josafá ou Jeosafá, dependendo da versão que você tem. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler um texto grande, mas é importante para a compreensão da palavra. Nós temos batismo ainda, então nós vamos procurar ser bastante objetivo, mas o Paulo me disse para entregar tudo. Então nós vamos cumprir a vontade do Senhor, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: E sucedeu depois disto, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu nos céus, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, nos ouvirá e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da tua presença que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Amém? Amém. Tema da palavra: a oração de Josafá. Esse homem de Deus, este homem que tem muito a nos ensinar nesta passagem que nós acabamos de ler. Eu confesso, queridos, que a cada momento em que eu estou aqui adorando ao Senhor, como estava agora em meio ao louvor, o Senhor ainda continua falando a respeito desta palavra. Alguns irmãos que falaram aqui, quando o Marcelo falou aqui no texto da palavra, o Senhor continuou trazendo ainda outras revelações a respeito desse trecho. Tamanha grandeza aqui deste ensino que nós temos aqui na palavra do Senhor a respeito deste grande homem de Deus. Josafá, ou Jeosafá, é o 4º rei de Judá. Ele vem da geração dos seus antecessores, Reoboão, que era filho de Salomão, rei Abias e o rei Asa, que era o seu pai, o grande rei Asa. E Josafá significa Deus é juiz. Deus é juiz. Josafá, ele iniciou o seu reinado com 35 anos de idade, e ele reinou sobre Judá por 25 anos. Esse é o rei Josafá, considerado um dos maiores reis de Judá, um dos grandes reis, principalmente porque ele incentivou o povo a buscar a presença do Senhor. Era um homem de Deus, um homem que buscava incentivar o povo a cultuar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Josafá era temente a Deus, e ele andou nos caminhos do seu pai Asa, nos caminhos de Davi. Josafá é da descendência de Davi, um grande rei, que nós hoje iremos aprender a respeito de oração, a respeito deste homem que tem muito para nos ensinar através de como ele agiu no dia mau. A atitude, querido, faz toda a diferença. Deus, como nós costumamos falar, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. E esse rei, ele teve a atitude certa. O dia mau, ele chegará para todos nós. Talvez você não goste de ouvir isso, mas essa é uma certeza. O dia mau virá para todos nós. Nós passaremos pelo dia mau, e esse dia ele vem quando muitas vezes nós não esperamos, porque o nosso inimigo, ele não permitirá que nós passemos tranquilamente. Se você não encontra o inimigo pelo caminho, enquanto você caminha na presença de Deus, é muito perigoso que você esteja andando lado a lado com ele. Se você não toca o inimigo de frente no dia mau, é porque as coisas precisam ser repensadas na sua vida cristã. E o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Você lembra da história de Jó? No capítulo 1, no versículo 13, é da mesma forma que nós iniciamos esse texto. Diz assim: sucedeu um dia que... E as notícias começaram a chegar.
desgraça após desgraça. Jó perdeu tudo em um único dia. As notícias, o dia mau chegou de repente para Jó, numa vida tranquila. Satanás sempre virá com grande força e poder contra os filhos de Deus. E nós temos que estar preparados, amém? E o que nos manterá preparados é a vida de oração. É uma vida de oração. Satanás trouxe desgraça na vida de Jó e quer transferir isso para nós. Satanás, quando tentou Adão e Eva, ele tirou Adão e Eva do paraíso. Nós temos que tomar cuidado. Os dias são maus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Paulo está nos ensinando que os dias são maus. E um dia, esse dia mau chegará em nós, chegará na nossa porta, irá bater em nós. Você está preparado? Você está preparado para combater o dia mau? A notícia que chega até você, eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei aquilo que você está vivendo hoje. Talvez você esteja realmente já dentro dessa notícia, como a nossa irmã testemunhou aqui em 2012, de repente recebeu a notícia de uma doença. Eu não sei se você chegou a notícia do desemprego. Eu não sei se chegou a notícia de que você não tem condições de pagar o aluguel e você está a ponto de perder a sua casa. Eu não sei como chegou, qual é a notícia que você está vivendo, a notícia do desemprego. A vida cristã é uma batalha e o Senhor nos recomenda para nós não vacilarmos, que nós possamos andar como sábios. Vede prudentemente como andais. E o que garante-nos firmeza na batalha é a vida de oração. É uma vida na presença do Senhor. É saber quem é Deus e saber que nosso Deus é poderoso para nos fortalecer na batalha. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Acontece que muitas vezes, amados, em tempo de paz, nós vamos nos despindo da armadura. Nós já saímos sem a couraça, nós já saímos sem o escudo da fé, nós já deixamos o capacete da salvação de lado, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então nem se fala. Nós vamos nos despindo da armadura de Deus e podemos ser pegos no dia mau, totalmente vulnerável e desprevenidos, e o nosso inimigo, ele está olhando justamente para quem está nessa condição. A nossa batalha, ela é dura. A vida do cristão é uma vida de batalha. Oração não é a arma, oração não é a armadura, a oração é a batalha que nós fazemos no dia mau contra o nosso inimigo, que é astuto, que é malicioso, que é acusador. O seu nome é diabo, que significa acusador. A notícia uma hora chega. Versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 20, fala que a notícia chegou. A notícia chegou para o rei Josafá. Ela chegou e muitas vezes a notícia chega para nós e nós não estamos esperando. A impressão que dá é que o rei não estava esperando. Se você ler a história do rei Josafá, que está do capítulo 17 ao capítulo 20, você percebe que o rei Josafá fez grandes coisas no seu reinado. Ele colocou cidades fortes no reino de Judá, ele estabeleceu um exército poderoso, ele vivia um reino de paz, e em todos esses capítulos fala sobre paz, porque ele estava servindo ao Deus de paz, e o Senhor colocou paz em seu reino. Mas de repente chegou esta notícia, e esse rei, diante desta notícia, ele toma algumas atitudes que nos ensina muito a respeito de oração. Nós não temos aqui a dimensão do tamanho desse exército, mas fala que é uma grande multidão que chega diante
do reino de Judá, uma grande multidão. Uma grande multidão também chegou diante do seu pai, o rei Asa. 1.300.000 soldados etíopes. E o seu pai, o rei Asa, venceu a batalha de joelhos, clamando ao Senhor. Josafá tinha um tremendo exemplo na sua casa. Ele cresceu vendo seu pai adorando o Senhor, buscando o Senhor. E quando o reino de Judá foi atacado pelo exército etíope, Josafá viu o seu pai buscando a presença do Senhor. E Asa saiu contra o exército do inimigo com 300.000 homens contra 1.300.000. E o Senhor deu vitória. O Senhor agiu com grande poder. Que maravilha quando nós temos um exemplo assim. Um exemplo para seguir, de homem de oração. Muitas vezes, queridas, as notícias que chegam são assustadoras, aterrorizadoras. A verdade é, nós estaremos preparados quando ela chegar. Se ela já chegou, você estava preparado? Eu acredito que o rei Josafá, por estar em paz, alguma coisa aconteceu, porque esse exército chegou muito próximo de Judá. Quando as notícias chegaram, ele já estava muito próximo. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai. Deus recomenda na sua palavra, não uma vida somente de oração, mas vigiai e orai. Vigiai, porque o diabo, nosso acusador, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é o leão. O leão é o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá. Mas ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu gosto muito de assistir esses vídeos, esses filmes da Discovery, para ver a questão do mundo animal. Eu sou apaixonado por isso. E ver os predadores é algo incrível. Como eles ficam na espreita para pegar aquele que está isolado, aquele mais fraco. E o nosso adversário, Satanás, ele é como um leão. Ele também fica vigiando, olhando. Ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. E se ele puder nos tragar, ele fará isso com toda certeza, porque ele tem ódio, porque ele é o acusador, porque ele já está condenado. Josafá, queridos, nós não podemos nos iludir. Josafá, ele tinha um grande exército. Um grande exército. Se você depois ler em casa 2 Crônicas, capítulo 17, do 12 ao 18, você vai ver que Josafá, ele tinha um exército de 1.160.000 soldados valentes, fortes, experientes na batalha. Era um grande exército, porque ele separou o exército nas cidades fortificadas. Não era pouca coisa, porque era um homem de Deus, um homem preparado para a guerra. Era um homem tremendamente usado por Deus. Mas a notícia chegou, e muitas vezes nós não estamos preparados para ela. Temos todas as armas que eu já falei, da armadura de Deus. Nós também temos outras coisas, como a palavra de Deus, as reuniões de oração, as vigílias, os cultos, discipulado, louvor, adoração, a sua Bíblia, a sua vida devocional. Mas quando nós vamos deixando, muitas vezes negociando com isso, nós vamos perdendo a sensibilidade, e quando vê, as notícias chegam, e muitas vezes, querido, nós não sabemos lidar com elas. O inimigo estava muito próximo, e todo o exército não estava pronto para a batalha. É isso que nos parece, lendo a palavra de Deus. Em Gedi, está aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. 40 quilômetros é muito próximo para se juntar todo um exército de mais de 1 milhão de soldados. E este homem de Deus, ele então nos mostra qual é a atitude certa. Versículo 3 diz assim: então Josafá temeu. Josafá teve medo da situação.
Josafá teve medo da batalha, Josafá teve medo do amanhã. Nós já ouvimos hoje alguém dizer isso. Querido, eu não sei você, mas eu acho maravilhoso quando nós temos esses detalhes na Bíblia, para mostrar que esses grandes homens de Deus tinham sentimentos semelhantes ao nosso. Eu também, em alguns momentos, tenho medo. E o medo, ele é muito bom. O que não é bom é viver uma vida de medo. O medo paralisa as pessoas. Davi também, queridos, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, também pecou. Elias, um homem que era sujeito às mesmas tentações que nós, era um grande homem de Deus, e a palavra de Deus fala que quando ele orou, caiu fogo do céu. Era um homem que estava também suscetível às mesmas coisas que nós. Pedro negou Jesus, mas Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro um dia se levantou em meio à multidão e pregou um sermão, 3.000 vidas. Grandes homens de Deus também têm sentimentos, também têm falhas, também têm os seus temores. E Josafá tinha um grande exército, era um homem de Deus, conhecia a Deus, mas temeu, teve medo. E ele teve a atitude certa, e é nessa atitude que eu gostaria que nós agora pudéssemos falar. As notícias chegaram, e ele soube lidar com elas. Diante de uma notícia de tragédia, muitas pessoas perdem a batalha antes mesmo da batalha começar. Deixam a batalha dominar. A nossa maior guerra, a nossa maior batalha está aqui, na nossa mente. E muitas pessoas são consumidas nesta batalha. Acreditam na mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. E ele vai tentar roubar a verdade, tentar roubar as promessas de Deus, porque muitas vezes ele nos encontra numa condição de vulnerabilidade, espiritualmente falando. Josafá se pôs a buscar ao Senhor imediatamente. Você tem buscado o Senhor? Muitas vezes a notícia chega, a primeira coisa é correr para quem possa nos ajudar. Muitas vezes nós corremos para o médico, corremos para o remédio. Não que isso seja errado, mas quanto nós buscaremos ao Senhor quando as notícias chegarem? Josafá pôs-se a buscar ao Senhor imediatamente. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá era um homem que buscava ao Senhor. Veja lá, volte lá no capítulo 19, versículo 3. Olha o que o profeta Jeú fala a respeito dele. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Era uma prática na vida desse homem buscar a Deus. Ele não buscou a Deus simplesmente porque a notícia ruim chegou. Ele buscou a Deus porque continuamente ele buscava a Deus. Ele preparou o coração dele para buscar a Deus. Ele tinha isso como objetivo de vida, buscar a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Por isso que nós vemos cristãos maduros, são pessoas que mesmo na batalha estão louvando a Deus, adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, querido, Ele continua sendo Deus, e nós vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso, amém? Josafá apregoou o jejum em toda Judá, exemplo de liderança, de homem de Deus, convocou o povo. Eu fico olhando aqui, eu olho para o rei de Nínive, um rei ímpio, que tem muito a nos ensinar. Quando a notícia chegou de que a condenação já estava ali, de que a cidade seria destruída, que o profeta Jonas levou essa condenação, essa palavra do Senhor, aquele rei congregou todo o povo de Nínive e apregoou um jejum. Não foi permitido nem que as crianças de colo tomassem o seu leite, não foi permitido que os animais se alimentassem. Seriedade, postura correta, atitude correta diante de uma situação que chega até nós, de uma notícia que vem até nós. Nós precisamos de homens e mulheres de atitude. Amém? Amém. Versículo 5, Josafá foi para o templo orar. Josafá foi para a igreja, convocou todo Judá, todo o povo. Ele estava lá no templo, orando, buscando a Deus. Veja no versículo 6 que ele fala:
Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não era um Deus qualquer, não era um Deus qualquer que Josafá buscava. Ele sabia para quem ele estava dirigindo a palavra. O Deus, Senhor dos céus e da terra. Fala que ele é dominador sobre todos os reinos. Olha que rei que tem uma compreensão correta das coisas, que tem uma visão correta daquilo que está acontecendo. Ele fala: o Senhor é rei sobre os céus e a terra. O Senhor está nos céus, o Senhor é rei sobre todos os reinos, inclusive sobre o inimigo que vem contra nós. Tinha uma visão correta, sabia ler, sabia que Deus, nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Em Salmo 62, versículo 11, fala: uma coisa Deus disse, e duas vezes a ouvir, o poder pertence somente a Deus. Queridos, quando nós temos a compreensão, independente de circunstâncias, nosso Deus é maior do que o nosso problema, o que então nós iremos temer? Nós poderemos passar pela luta, nós poderemos passar pela batalha, e nós iremos passar em nome de Jesus, e no final cantaremos louvor, adoração ao nosso Deus. Glória a Deus pelas lutas e pelas batalhas. Nós saímos delas muito mais maduro, muito mais firme nas promessas de Deus. A oração de Josafá tem propósito. Ele ora segundo a oração do seu tataravô Salomão. Se você vê lá em 2 Crônicas capítulo 6, Salomão está fazendo a sua oração no templo do Senhor, no mesmo lugar em que Josafá estava ali orando, buscando a Deus com todo o povo de Judá. Salomão, muitos anos antes, estava lá consagrando aquele lugar, e Salomão faz uma oração neste sentido: se vier peste, fome, se o inimigo vier contra nós, e se o seu povo aqui neste lugar clamar, Senhor dos céus, ouça a oração do teu povo e nos dê livramento. Josafá faz esta oração, e nós temos que aprender, queridos, a orar a palavra de Deus, amém? Nós temos que ter o conhecimento da palavra. O que Jesus orou para repreender o inimigo? Somente a palavra. Ele não ficou fantasiando uma oração grandiosa. Assim está escrito, Satanás. Assim está escrito. O rei Josafá usa a oração do rei Salomão, e ele fala com a mesma propriedade. E veja que é maravilhoso que em 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 14, que é uma passagem muito conhecida por todos nós, Deus responde a oração de Salomão, porque é uma oração com propósito. E Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua vida. Josafá estava lá com todo o povo, se humilhando, orando e buscando a Deus. E Deus ouviu a oração desse rei. O inimigo irá tentar tirar as promessas de Deus de nós. Veja que no versículo 10 e 11 fala que ele queria tirar a herança do povo, a terra prometida. Satanás quer te destruir, quer tirar aquilo que Deus tem para a sua vida, quer tirar aquilo que Deus te deu, e ainda o que Deus tem para a sua vida. É muito mais, querido, é muito mais. E ele vem com força. Quem era este inimigo? Os amonitas e moabitas eram descendentes de Ló, do incesto que Ló cometeu com as suas filhas. Surgiu então os amonitas e os moabitas. O povo das montanhas de Seir eram os filhos de Edom, os edomitas, filhos de Esaú. Por isso que Deus não permitiu que, quando Israel subiu do Egito, Deus não permitiu que destruísse, em consideração a Abraão, por Ló ser sobrinho de Abraão, em consideração a Esaú, por ser irmão de Jacó. Israel teve que desviar destes povos. Este era o inimigo que agora estava lá. Deus havia poupado este povo. Por isso que Josafá sabiamente fala: o Senhor poupou aquele povo. Olha como é bom conhecer a história, olha como é bom conhecer a palavra de Deus.
E agora, Senhor, eles vêm dar pago de nós, agora eles vêm tirar de nós a nossa herança que o Senhor nos deu. Será que o inimigo está te roubando e você está permitindo por não conhecer a palavra de Deus? Aquilo que Deus te deu, querido, ninguém pode tirar, a não ser que eu e você permitamos. E nós não podemos permitir isso, amém? Como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha e depois chorou, clamou, e a sua oração não foi ouvida, porque ele foi leviano na sua atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude. Nós temos que ter a atitude certa diante de um Deus tão poderoso e maravilhoso como nós. Qual é o teu inimigo? O teu inimigo tem nome. Qual é o teu inimigo? O que você está passando, meu amado? Qual é a tua luta? Josafá conhece a sua condição. Versículo 12 diz assim, que Josafá entende que não tinha força para enfrentar o inimigo. Talvez você acredite que não tenha força para o amanhã. Talvez você acredite que não há futuro, você não consegue enxergar um futuro para os seus filhos. E o medo está te assustando. Josafá lhe reconhece que ele não tinha essa força. Olha que humildade. Um rei com um exército forte e poderoso reconhece que não tinha condições. Josafá reconhece que não sabia o que fazer. Você já se viu nessa situação de não saber o que fazer diante de uma situação? Josafá não sabia o que fazer. Josafá reconhece que a sua força estava apenas no Senhor. Amém. Amém? Ele não olhou e falou assim, não, eu vou agora, chama os generais, eu vou agora traçar um plano de batalha, eu vou vencer esse inimigo. Não, a minha força está no Senhor. Davi olhou para o gigante e disse, você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, porque a minha força está no Senhor. A tua força está no Senhor? Amém. O salmista estava no vale e ele olha para o monte e vê aquele monte tomado pelo inimigo. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu estou cercado pelo inimigo das promessas de Deus. Se lembra quem é Deus? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso Deus é forte e poderoso. Amém? E em meio a essa congregação, Deus olhou para aquela oração de Josafá, da mesma forma como Salomão, Deus respondeu à oração. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo desceu no meio da congregação e achou ali um servo de Deus chamado Jaaziel. Jaaziel. Jaaziel significa observado por Deus. O Senhor olhou e havia alguém que Deus olhou e encontrou em condições de poder ser usado. Jaaziel não era um profeta de Deus, Jaaziel era um levita do Senhor. E se você vê a sua história, os seus pais, quem são? São os mesmos que vieram desde Salomão, quando Salomão consagrou o templo. Seus pais também tinham história. Jaaziel é acostumado à adoração. Jaaziel é acostumado a estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, adorando o Senhor. E quando Deus encontra Jaaziel, quando Deus encontra pessoas em que Ele pode observar e ver que são homens e mulheres de Deus, Deus pode te usar. Deus usou Jaaziel, observado por Deus. E esse levita fala e traz uma palavra de conforto ao rei Josafá. Versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Veja o versículo 3, querido. Olha qual é a luta de Josafá. Então Josafá temeu. No versículo 15, a primeira coisa que Deus trabalha na vida do rei é dizer, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. Deus conhece o teu sentimento, Deus conhece o teu temor em meio à tua luta, em meio à tua batalha, e Deus sempre vai ser assertivo para lidar com cada um de nós. O profeta foi no detalhe, falou, não tenha medo,
não temais, não tenha medo. Deus assume a batalha para si. Agora é comigo, deixa comigo. Você orou, você se esforçou em me buscar, e eu agora assumo a batalha. Nessa batalha não vai haver peleja, você não precisa lutar. Versículo 16 diz assim: amanhã, essa palavra quer dizer o tempo de Deus. Amanhã há um tempo certo para o fim da sua luta, desta batalha. Nosso Deus não chega atrasado, nosso Deus chega sempre na hora certa. Amanhã o Senhor trará a resposta. Amém? Deus tem o tempo certo para que você possa enfrentar o inimigo e ver a libertação e salvação. Basta que você, como Josafá, tenha a atitude correta. Busque ao Senhor, se entregue a buscar ao Senhor, prepare o teu coração para buscar ao Senhor, porque você vai ser mais do que vitorioso, em nome de Jesus. O tempo de Deus, Deus conhece a situação, Deus sabe quem é o seu inimigo, Deus sabe qual o tamanho do seu inimigo, Deus sabe aonde o seu inimigo está, Deus sabe qual é a sua dor. Veja que a notícia chegou: o inimigo está em Hazazon Tamar, que é em Gedi, a 40 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas Deus, quando usa o levita Jaaziel, traz a posição correta, porque Deus sabe todas as coisas. No versículo 16 ainda fala que ele está subindo a ladeira de Ziz. Ladeira de Ziz, essa expressão Ziz, na verdade essa palavra representa uma ave gigantesca. Na mitologia hebraica, essa ave foi criada no sentido de que com as suas enormes asas ela impedia que o sol brilhasse, que a luz passasse. O inimigo quer te manter com medo nas trevas, impedindo que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Mas veja que Jaaziel fala ainda ao rei: mas você vai encontrar o inimigo em Jeruel. Jeruel significa adorado por Deus. No meio da tua adoração, você vai encontrar o teu inimigo e Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus revela o seu plano de vitória. Se nós buscarmos a Deus com toda a nossa força e confiança, Ele nos dará a direção na batalha. Amém? Eu gosto desse trecho de Isaías, capítulo 30, 21, que fala: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, te dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. O Espírito Santo está nos direcionando continuamente, e no meio da batalha, se você crer e confiar em Deus, se você buscar a presença de Deus, virá a resposta de Deus para a sua vida. Creia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, busque ao Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Olha que coisa maravilhosa. Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Davi disse isso no Salmo 23. O inimigo vem contra nós e o Senhor vai preparar um grande banquete na presença dos nossos adversários. Você pode declarar: com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu venço um batalhão. Você com Deus é a maioria. Amém? Você é mais do que vencedor. Nosso Deus é um Deus de promessa, porque no versículo 17 diz assim, no final do versículo 17: não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Deus está na tua batalha? Deus está na tua luta? Amém, glória a Deus. Isso é promessa de Deus. Você sabia que está escrito em Mateus 1:23, nosso Deus é Deus Emanuel, Deus conosco. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias. Você não vê, você não sente, mas Deus está conosco. O que você precisa é crer que o Senhor não te abandonará nem um dia sequer. Ele está conosco em meio à batalha, em meio à alegria, em meio à tristeza, em meio à doença. Ele permanece conosco.
É Deus presente, é Deus Emanuel. Josafá demonstra temor e obediência e fé a esse Deus maravilhoso. No versículo 18 a 20, ele orienta o povo, ele traz orientação, ele prostra em terra, ele agradece, ele chama os ministros de louvor, ele coloca adoração antes dos soldados, antes da batalha. Ele começa com adoração. Você lembra de Jesus ensinando como orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração antes da batalha, antes de pedir, adore ao Senhor. Josafá coloca o louvor, coloca os levitas para adorar ao Senhor antes dos armados, antes dos soldados. Vem a adoração, o Senhor, eles declarando, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, como Paulo leu no início, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E ele fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Crê no Senhor, querido, você vai estar seguro na batalha. Isso, nessa situação que você está passando, o Senhor não vai te desamparar. Creia, ainda que fique mais difícil, creia que o Senhor vai te dar vitória. Creia nos seus profetas, você vai prosperar. Versículo 21 ao 23 diz que enquanto eles louvavam, o Senhor foi desbaratando o seu inimigo. Quando você louvar a Deus, o Senhor vai desbaratar o seu inimigo. Aleluia. Em meio ao louvor, o Senhor vai te dar a vitória. Não ande murmurando, ande adorando, ande louvando ao Senhor. Não ande de cabeça baixa, ande como filho de Deus, como raça eleita. Nós somos co-herdeiro com Cristo de toda a sua glória. Leia a palavra do Senhor. Aqui está a vontade de Deus. Se você conhecer a vontade de Deus, você pode orar com certeza, com propósito, porque essa é a vontade de Deus. E uma vez que você conhece a vontade de Deus, você ora e com certeza você vai saber como pedir. E Deus irá interferir na tua história. Na batalha, Deus nos dará muito mais. Muito mais. Veja que eles chegaram, quando Josafá chega com o seu exército, com os seus adoradores, diante do inimigo, quando ele vê, a batalha já havia terminado. Eu não sei você, mas eu já tive várias batalhas, eu clamei a Deus, eu pedi ao Senhor, e quando você percebe, cadê o inimigo? Cadê a batalha? E quando você vê, a sua vida está melhor. Você passou e você olha, oh, mas minha vida está uma bênção. E você nem percebeu em que momento Deus agiu, mas as coisas, Deus vai desbaratando o inimigo, tirando da tua frente, e quando você olha, tem aquele mundo de bênção diante de você. Glória a Deus. Deus vai fazendo isso, querido. Eu já tive vários exemplos, que quando você olha para trás, cadê a doença? Nós ouvimos um testemunho em umas reuniões sexta-feiras atrás, de uma irmã que estava enferma, e ela recebeu a oração, o milagre de Deus, e ela percebeu que no dia seguinte, cadê a enfermidade? Cadê a doença? E ela começou a adorar a Deus, e ela falou comigo agora na vigília: irmão, hoje a minha vida é adoração ao Senhor. Eu ando louvando ao Senhor. Deus quer fartar a alma do seu povo. Nosso Deus é Deus galardoador. Amém? Versículo 26 terminando. No quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. O povo chegou no deserto de Tecoa. O povo estava ali e viu que Deus havia consumido com o inimigo. O rei Josafá chegou ali. Tecoa significa terra firme, representa fé. Josafá teve fé para ir até o inimigo, obedeceu a palavra de Deus. Quando chegou lá, aquele lugar, o deserto não era mais deserto, e ali eles olharam para aquele lugar e chamaram de o Vale de Beraca, que significa o Vale da Bênção. Em meio à sua luta, você vai adorar ao Senhor e você vai se encontrar em meio à bênção do Senhor. E a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem uma música do Hillsong que fala:
título é Not Today. Hoje não. E há uma frase muito interessante que é Let the devil know not today. Deixe o inimigo saber que hoje não. Queridos, deixe o inimigo saber que hoje não. Ele não vai mais roubar as promessas de Deus na minha e na sua vida. Deixe o inimigo saber, porque você conhece o Deus Todo-Poderoso. Você conhece o Deus que você serve. Inimigo, hoje não. Amém? Podemos nos colocar de pé? Glória a Deus. Josafá estava no templo do Senhor quando o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E às vezes a gente pensa que isso é coisa do passado. Nós estávamos aqui na vigília e orávamos em grupo pelos motivos da igreja, pelos motivos da nação. E de repente o Espírito do Senhor veio sobre um Jaziel. E ele então olhou para o irmão, e eu presenciei isso, fiquei admirado da forma como o Espírito falou. Eu sinto que eu devo orar pela sua vida por isso. E o irmão olhou e concedeu, sim. E nós então paramos e oramos por um motivo que Deus revelou. Nós oramos por ele. Jaziel sendo usado por Deus. Quando chegamos nos momentos das orações pessoais, chegamos na vida daquele irmão que recebeu a oração. E ele então disse: irmãos, qual é o seu motivo? Eu não tenho motivo. Eu só quero agradecer. Porque a minha batalha, Deus revelou e nós já oramos. O Espírito do Senhor está no meio da congregação. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de restauração. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo ensinamento deste homem de oração, esse homem, ó Deus, que o Senhor usou tremendamente, Deus, que teve as atitudes certas, que buscou ao Senhor. Como Josafá, Deus, nós, Pai, muitas vezes poderemos até temer a situação que vem contra nós, mas nós queremos ter a atitude certa de nos esforçar e buscar ao Senhor, crendo que o Senhor nos dará a vitória. Por isso, Deus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre esta congregação. Que o Senhor possa, Deus, ó Pai, nos usar, ó Deus, e que o Senhor possa liberar aqui, Senhor, palavras proféticas, ó Deus. Quando nós nos reunimos neste lugar, quando nós nos reunimos neste templo, visita o teu povo neste lugar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo palavras, ó Deus, proféticas, ó Deus, Pai, para a tua glória, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu peço, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como profeta de Deus, Pai, para esta congregação, eu oro em nome de Jesus. Peço a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão. O Senhor que conhece os seus inimigos, que conhece e sabe aonde eles estão, qual é o tamanho da luta e qual é a situação, ó Deus, atual. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga a palavra, Deus, sobre as suas vidas. Espírito Santo, traz uma palavra, traz uma confirmação, traz uma promessa. Eu te peço em nome de Jesus. Por aqueles que estão passando por enfermidade, Senhor, eu libero uma palavra de cura, da autoridade que há no nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças na cruz. E por isso nós tomamos a tua palavra para declarar: haja cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui, está passando por um momento de enfermidade e doença, em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura em nome de Jesus. Ser curado de toda enfermidade e doença para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.